Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo, agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa: sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao módulo básico Noções de Direito do Pré-ALMG do Aprobar. Alguns avisos que se fazem necessários nessa primeira aula. Como vocês puderam ver, o conteúdo de português já está inteiramente postado na plataforma, na biblioteca do aluno, e lá o aluno poderá absorver o conteúdo da maneira que desejar, enviando suas dúvidas para o cursinho. Bom, as aulas de noções de direito, elas serão postadas paulatinamente. Serão lançadas no mínimo 2 aulas de noções de direito por semana, até finalizar o conteúdo de noções de direito que foi desenvolvido a partir da análise dos 2 últimos editais da Assembleia Legislativa 2007 e 2013. Esse módulo de noções de direito, ele abrange praticamente todos os cargos, são poucos cargos que não têm esse módulo de língua portuguesa e noções de direito, e trata dos conceitos mais básicos jurídicos que são cobrados no concurso. Vou pressupor que você, candidato, você aluno, não tenha muita noção, esteja iniciando sua preparação, e então vou explicar conceitos básicos e para você que já tem alguma experiência, uma oportunidade de você revisar esse conteúdo, né, rememorar esse conteúdo para solidificá-lo, para ele estar aí bem na sua cabeça para ser utilizado no dia da prova. Antes de analisar qualquer matéria, assista a aula de funcionamento cerebral, onde a gente conversa um pouquinho sobre funcionamento cerebral, absorção de conteúdo, para você tornar o seu aprendizado, a sua caminhada mais efetiva e produtiva. Bom, nossa primeira aula de noções de direito vai abarcar o Poder Legislativo Estadual. A maioria do regramento deste tópico estará naturalmente na Constituição Estadual. Contudo, alguns dispositivos da Constituição Federal, a Constituição de 88, tratam de normas direcionadas aos parlamentos estaduais. A nossa Constituição Federal, ela tem a característica de ser analítica. Analítica porque ela trata de vários assuntos e não só daqueles principais de um Estado federado. Por exemplo, uma Constituição mais sintética, ela traria forma de governo, forma de Estado, separação de poderes e aspectos mais estruturantes da sociedade. A nossa Constituição não. A nossa Constituição brasileira, ela é analítica, ela fala sobre um monte de assuntos, direito penal, direito civil, direito ambiental e por aí vai. Então, ela acabou trazendo regramentos mínimos
mas importantes, e a gente começa a estudá-los porque eles são de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Então, os regramentos trazidos na Constituição da República, eles são obrigatoriamente, são de reprodução obrigatória para as constituições estaduais. E isso é muito importante, porque o que a questão pode te cobrar é justamente situações em que o regramento infraconstitucional, ou seja, as constituições estaduais, podem ou não estar desrespeitando a principiologia trazida na Constituição Federal, que é, sim, de reprodução obrigatória. Comecemos pelo artigo 25 da Constituição Federal, que traz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Então, a principiologia constitucional, ela é de reprodução obrigatória. Existe um princípio chamado princípio da simetria, ou seja, aquilo que for estabelecido na Constituição Federal vai ser simetricamente idêntico na Constituição Estadual. E não só você deve atentar-se para esse princípio de simetria, mas atentar-se para os próprios princípios que a Constituição Federal traz, como o princípio de separação de poderes, princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não pode o legislador estadual valer-se de negar esses princípios ou trazer normas, leis que vão de encontro, né, ao estabelecido na principiologia da Constituição Federal. Então, o artigo 25 traz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Repare que também o legislador constitucional federal não trouxe nenhuma chancela de quem quer que fosse no âmbito estadual. Ele não dispôs, por exemplo, que os estados organizam e regem pelas constituições que serão aprovadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Ele apenas disse que os estados organizam-se e regem-se pelas suas próprias constituições, ok? O parágrafo 1º do artigo 25 traz o que a gente chama de competência residual estadual. O que é isso? Aquilo que a União não veda é de competência estadual. Aquilo que a Constituição não elenca para a União ou para os municípios é de competência estadual. Por isso chamamos a competência estadual de residual, princípio da competência residual da legislação estadual. Então, vejamos, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Ok? Isso quer dizer que na Constituição Federal não há menção expressa e direta de que tal atribuição, tal competência é de âmbito estadual? Não, isso não significa que o legislador constitucional é silente quanto à competência estadual e reservou apenas aquilo que a União não veda que seja estadual. Tem uma grande diferença em dizer que o Estado somente tem competência residual e que o Estado tem competência residual. O que você deve raciocinar é que a Constituição elenca, sim, competências estaduais, atribuições estaduais. Ponto. Isso já é do Estado. E aquilo que ela não veda também é competência estadual. Ok? Vamos atentar, porque já no parágrafo 2º do próprio artigo 25 é trazida uma característica que é a dos Estados. Se não, vejamos, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Ora, primeiramente aqui já tem a primeira observação. É competência do Estado fazê-lo, ele pode fazê-lo diretamente ou mediante concessão, ou seja, mediante outorga, mediante entrega
a um ente privado, né, notadamente através de um procedimento estatório, os serviços locais de gás canalizado. Também não é qualquer serviço de gás canalizado que é permitido ao Estado, pela Constituição Federal, explorar diretamente. É aquele local, ou seja, aquele que não ultrapassa as fronteiras da unidade federativa. Se o serviço tiver, né, a característica de suplantar as fronteiras do Estado, não caberá à unidade federativa, mas sim à União, a exploração desse serviço. E olha a parte B do parágrafo 2º. Vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Aqui cabe uma observação. O instrumento correto que traz obrigatoriedade, que regulamenta, né, as questões sociais, é a lei. E a lei tem a característica de ser um ato normativo que é extraído do parlamento, das casas legislativas. Contudo, existe a figura da medida provisória, que em caso de relevância e urgência, casos extremos, pode o chefe do executivo, isto é, pessoa estranha ao poder legislativo, editar ato normativo com força de lei, certo que terá vigência imediata e é posteriormente submetido à análise do poder legislativo. O que o parágrafo 2º está dizendo? Não pode o chefe do executivo estadual, portanto o governador do estado, editar medida provisória que teria força de lei para regulamentar a concessão e os serviços e a exploração de gás canalizado. É isso que o parágrafo 2º está mostrando. E para auxiliar, porque se trata de um tema distante, né, da realidade e fora do nosso cotidiano, eu trouxe aqui 2 imagens para você auxiliar a sua memória, auxiliar o seu cérebro, auxiliar a sua absorção de conteúdo. Que aqui no estado de Minas Gerais, esse serviço de exploração de gás canalizado local é feito pela Gasmig. Isso fará com que você assimile melhor e memorize que, no caso de serviço local de exploração de gás, é competência do Estado. E, para regulá-lo, impede-se a edição de medida provisória, que é aquele ato que tem força de lei, mas não é lei. Ok? Então, fiquemos aí com as imagens para memorizarmos. O parágrafo 3º, por sua vez, ele também elenca características para o poder legislativo estadual, como a gente vem assimilando desde o início dessa aula, e para você também reforçar que na Constituição Federal existem atribuições direcionadas ao Estado. Não somente aquilo que a União não diz, né, não proíbe que é reservado aos Estados, a chamada competência residual, mas a própria Constituição também aponta, direciona, outorga ao Estado determinadas competências, determinadas atividades. E faz muito sentido. Aqui estamos diante da determinação trazida na Constituição Federal de que os estados podem, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas. Se o concurso quiser te pegar para tentar afirmar que a instituição de região metropolitana seria competência da União, só você pensar o distanciamento que Brasília, ou seja, que o governo federal está de regiões, de encontros de municípios. A distância não caberia ao legislador, não caberia à União a instituições dessas regiões metropolitanas. E também por que não caberia ao município? Se região metropolitana é a união de municípios, como que caberia ao município em si instituir região metropolitana com si mesmo? Não é verdade? Então, aqui já cabe o primeiro raciocínio que você deve ter. Porque decorar por decorar
tem momentos que vai ter que decorar, gente. Mas aquilo que a gente puder raciocinar, a gente deve raciocinar. Então, vejamos. Mediante lei complementar, os estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Às vezes, a questão vai tirar, por exemplo, a palavra limítrofe e vai falar agrupamentos de municípios próximos. A questão a palavra limítrofe não está aí por acaso. Porque não há região metropolitana de municípios distantes. Há somente regiões metropolitanas que são instituídas pelo Poder Legislativo Estadual para agrupamento de municípios limítrofes. E ainda tem que ter uma finalidade. A instituição da região metropolitana, ela obedece à finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, sendo o principal exemplo o serviço de transporte público intermunicipal. Institui-se a região metropolitana para facilitar, né, o regramento, a execução, o planejamento dos serviços de transporte público. Ok? Essas são as características trazidas a nível federal que eu queria abordar nessa aula. E vamos ver aqui agora como que recentemente, uma questão do certame da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, foi tratado esse tema, não em todas as alternativas, tanto que eu ocultei as alternativas C e D, para a gente, que elas traziam conteúdo que ainda será ministrado. E como a meta é uma preparação permanente, mas paulatina, gente. Não se coloca uma enciclopédia na cabeça de um dia para o outro. O conhecimento é paulatino. E a intenção, inclusive, desse módulo é justamente já ir tomando familiaridade com a matéria para que, quando o edital for publicado, a gente pegue mais pesado, faça cursos específicos para as carreiras, né? Mas já tendo uma base, já tendo, vamos dizer assim, eliminado o conteúdo de noções de língua portuguesa e de noções de direito. Se não, vejamos. Acerca da organização dos Estados Federados, assinale a alternativa correta. Os Estados não poderão criar regiões metropolitanas. Bom, aqui o examinador foi até bondoso, né? Porque poderia ter trazido ali, brincado com várias questões, por exemplo, que seria mediante lei ordinária, ou emenda constitucional, tiraria a expressão limítrofes, ou ainda colocaria outra finalidade para instituição de religiões metropolitanas. Aqui o examinador apenas vire e fala que não poderão criar. Essa era uma alternativa, vamos dizer assim, muito simples, porque até aquela pessoa que não estudou o conteúdo poderia pensar, mas eu moro em Minas Gerais, existe uma região metropolitana, ela poderia ficar em dúvida se seria atribuição da União ou dos municípios, mas também ela poderia fazer o raciocínio que a gente fez aqui, de que colocar na União a instituição de regiões metropolitanas traria distância demais dessa percepção que a União teria que ter de uma região metropolitana, como, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte. B. As constituições estaduais devem ser aprovadas pelo TJ de cada estado. Também a Constituição Federal não trouxe nenhuma condicionante ao poder legislativo, ao poder do constituinte, né, estadual de criar constituições. A Constituição ela é criada, ela é promulgada pelo próprio parlamento sem qualquer condicionante, seja popular, seja de um poder, como poder legislativo, como poder judiciário. Ok? Então, finalizamos aqui nossa primeira aula. Você deve raciocinar sobre isso, copiar os artigos e ir habituando-se a esses artigos, a esse conteúdo, e a gente vai esgotar esse módulo básico, tá bom? Forte abraço!